Estamos no seminário de sabedoria. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, irmãos? O pessoal em casa também. Eu, sendo você, ia fazer de tudo para ser salvo. Porque se aqui está quente, meu filho. Hein? Se aqui a gente quase não aguenta, imagina no inferno. Fala para o irmão, não quero não. Quero não. Eu quero ir para o céu. Mas não aquele céu que o pessoal pintou, que é só nuvem, né? Parece um manicômio, né? Já viu? O pessoal pinta o céu e ninguém quer ir para lá, não. É só nuvem, um monte de povo de branco, tudo andando numa fila. Dá até medo aquilo. Você imagina você passar a eternidade passando de um lado para cá, né? Nem as harpas são aquelas harpas grandonas, bonitas, é uma harpinha bem michuruca, né? Uns anjinhos com as asas chibata. Quem quer um negócio desse? Por isso que o povo não quer ir para o céu, não é nada disso não. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, antes de vir para o culto, eu recebi uma imagem, nessas redes sociais, eu recebi uma imagem muito interessante, dizia assim, ó, fuja para Minas. Aí o pessoal filmando lá em Minas Gerais. Eu falei, meu filho, se a gente olha um negócio desse, já fica, né, deslumbrado, maravilhado da beleza da natureza que Deus criou. Imagina o que Ele está preparando a seguir. Vamos para lá, que aqui está quente. Amém? Mas vamos aqui então ao nosso seminário de sabedoria. Estamos ainda no tema principal, redescobrindo o reino de Deus. Estamos hoje entrando na parte número 7. E o subtema é Evangelho, as boas notícias do reino de Deus. Mas só que boas notícias, não é qualquer mensagem, são boas mensagens, boas notícias. Evangelho é isso. Se algum dia alguém te perguntar o que significa evangelho, você vai dizer boas notícias. Amém? Vamos ensaiar? Eu pergunto e você responde. O que significa evangelho? Boas notícias. Fraco demais, o pessoal nem ouviu em casa. O que significa evangelho? Boas notícias. Muito bem. Só mais uma vez, o que significa evangelho? Boas notícias. Só que tem muitos pregando o evangelho de más notícias, né? E nós tentamos então equilibrar, equalizar isso tudo da medida que for possível. Então vamos aqui, evangelho, as boas notícias do reino de Deus. O texto que eu separei para nós iniciarmos hoje aqui, irmãos, está em Lucas capítulo 4, do verso 17 ao 21. Eu cito isso porque em caso o pessoal precisa se localizar também, tá? Você está com um texto aí, mas em caso o pessoal não está. Então, Lucas capítulo 4, verso 17 ao 21 diz, falando a respeito de Jesus, quando ele entrou na sinagoga e ele se apresentou para ler, que era o costume dos judeus, aos sábados eles liam a palavra de Deus, alguém deu para ele o livro de Isaías, o rolo de Isaías, e diz assim a palavra, né? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando o abriu, achou o lugar em que estava escrito, o quê? O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. O que mais? A pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos, focados nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Eu sei que alguns vão estranhar, porque tem algumas letras aqui maiúsculas e parece que eu fiz de propósito. Não, tá, irmãos, é o aplicativo. Eu só peguei lá, joguei aqui, do jeito que estava lá eu coloquei, ficou com algumas letras maiúsculas, é assim mesmo. Tudo bem? Então, ele chegou lá na sinagoga. Ele se apresenta para fazer a leitura. E Jesus então lê, e ele diz aos presentes, esta profecia, você sabe o que é profecia?
Alguém sabe o que é profecia, irmãos? O que é profecia? É uma palavra de Deus, uma sentença de Deus para um tempo futuro. Isso pode ser um futuro daqui a 2 dias, 3, daqui a 1 dia, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, não importa. É uma palavra para o futuro. Mas chega um dia que essa palavra que foi dita no passado, ela precisa se cumprir. E Jesus então disse, olha, hoje, essa escritura se cumpriu aqui nos seus ou nos vossos ouvidos. Jesus está dizendo o seguinte, queridos, aquele que haveria de vir, um consagrado de Deus, porque no início nós lemos isso, o Espírito do Senhor está sobre mim, ou Ele é sobre mim, pois que me ungiu, eu sou ungido, sou consagrado. E consagrado para quê? Né? Não sobrou mais apostila, Brasil? Consagrado para quê? Consagrado para fazer a obra, para anunciar boas notícias. Isso é evangelho, preste atenção. Isso é evangelho. Mas eu gostaria hoje, queridos, de aprofundar um pouco mais nesse entendimento. Estamos aqui há semanas, há várias, pelo menos há 7 semanas, tratando a respeito dessa redescoberta do reino de Deus, de ir além da religiosidade, de ir além do sentido único de igreja como religião, mas entendendo igreja como a preparação para o reino de Deus. Mas hoje eu preciso caminhar com você um pouco mais sobre o que é esse evangelho. Eu gostaria muito que você não conversasse, eu gostaria muito que você tentasse acompanhar. Amém? Vamos aqui no primeiro tópico. Ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu, me consagrou. Todo consagrado de Deus tinha propósito. No passado, no Antigo Testamento, você tinha consagração específica para rei, onde alguém recebia a autoridade de Deus para ser governante do seu povo. Você tinha uma consagração para sacerdotes. Eles já nasciam na tribo de Levi, mas quando eles iriam exercer o seu sacerdócio, eles eram consagrados a Deus. Havia também a consagração para os profetas, 3 ministérios distintos, com funções específicas. E agora Jesus vai e diz: Ele me consagrou, Ele me ungiu. E qual é o propósito? Para evangelizar, dar boas notícias aos pobres. E eu gostaria que você interagisse comigo nessa noite. Eu queria te perguntar, e se você quiser perguntar quem está próximo de você, pode fazer isso também. Pergunte então, ou responda se você quiser diretamente. Qual é a boa notícia que o pobre precisa receber? Eu estou falando de precisa, necessita. Hein, gente? Qual é a boa notícia que eu posso dar a alguém que é pobre? Você quer anotar? Eu estou falando especificamente de Bíblia. Não estou falando de marketing, eu não estou falando de profissionalismo, eu não estou falando de economia, eu estou falando de Bíblia. Boa notícia da Bíblia. Boas notícias como o Evangelho. Então, anote isso. Como boa notícia ao pobre, eu posso dizer: você é pobre porque merece ser pobre. Existe isso. Gente que merece. Gente que está colhendo o que plantou. Ou você é pobre porque não sabe como mudar de vida. E Jesus veio trazer essa notícia. Você não é mais obrigado a permanecer como está. Se você quiser, você pode mudar. Amém? Eu estou falando de se tornar rico?
É isso que eu estou dizendo? Não. Mas estou dizendo, você pode deixar de ser uma pessoa miserável. Por favor, entenda essa maneira mais radical que estou me referindo hoje. Não estou falando de pobre a pessoa que ganha pouco, eu não estou falando de pobre a pessoa que é assalariado, eu estou falando alguém que está na miséria. Era esse tipo de pobre do contexto original. Não está falando da pessoa que tem sua casa própria, sua casa própria, ou a pessoa que tem recursos para pagar um aluguel, a pessoa que tem alimento todos os dias. Não é isso não. Nessa época isso não era considerado pobre. Entenda que eles estavam sob jugo romano. Entenda que eles tinham que pagar impostos altíssimos. Quando se diz pobre nesse contexto, está falando de alguém com a vida desgraçada, com a vida miserável. E não é isso que Deus quer para ninguém. Se você puder me ajudar, diga: Deus não quer isso para ninguém, nem para você. Vida angustiada, vida desesperada, vida amaldiçoada, sabe? Nada disso Deus quer. Ou você vai ficar assim porque você merece ficar assim, por causa das suas ações, dos seus atos, ou você está assim por falta de conhecimento. Mas se for falta de conhecimento, falta de entendimento, ele veio trazer boa notícia. Amém? Notícia, você entende isso? Notícia é algo para mudar, não é uma fofoca, não é um disse-me-disse, é uma notícia de libertação. Diga graças a Deus. Amém? Diz aqui então em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 6, onde... eu coloquei uma coisa antes, mas deixa eu ler primeiro o texto. E disse Pedro, achou aí? Atos, capítulo 3, verso 6, eu coloquei na apostila, logo abaixo do primeiro tópico, tá vendo? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome, lembra o que eu falei quinta-feira? Em nome, aonde está toda a autoridade, é no nome, não no sangue. O sangue tem autoridade para quê? Você lembra? Perdoar os pecados, tem toda a autoridade, todo o poder para perdoar pecado. Mas quando é luta contra o mal, é o nome, é onde está todo o poder e autoridade. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aí o meu comentário, eu coloquei assim: onde o evangelho é pregado, não é comum ter pessoas pedindo esmolas. Atenção aqui comigo. Se você saísse daqui agora e desse uma volta no nosso bairro, em todas as igrejas, e eu quero me referir especificamente às igrejas cristãs evangélicas, especificamente às igrejas evangélicas. Se você der uma volta, um tour nesse bairro e em outros que você quiser, raramente, olhe para mim, muito raramente você vai encontrar alguém pedindo esmola na porta de uma igreja evangélica. Já notou isso? Raramente. Por quê, pastor? Primeiro porque o último já ficou curado e já deu. O último foi esse. Porque não há quem fique à porta da igreja, que ouça o evangelho e não mude de vida. Amém? Não tem. Não tem. Se ele bater ponto na porta da igreja, meu filho, ele vai ter que mudar de vida. Porque uma hora dessa a palavra vai entrar. Ou a palavra vai chegar até ele, ou os irmãos vão até ele e falam a palavra lá onde ele está. Mas uma coisa é certa, ele não vai ficar como está. Amém? Ou então ele se incomoda e sai de lá. Não que os irmãos mandem embora, é arriscado os irmãos botar para dentro. Mas não tem. Quem tinha prestado atenção nisso? Quem não tinha, pastor, nunca tinha prestado atenção nisso. Poxa, não tem. Não tem alguém na porta da igreja pedindo esmola. Por que razão? Porque o evangelho, está dito, ele é boa notícia para os pobres. Problema é que alguns distorceram isso e quiseram colocar na cabeça das pessoas que todos devem ficar ricos. Conversa fiada. Conversa fiada. Tá? Ser rico não é a meta
Ser rico não é o propósito, porque dinheiro não pode ser o propósito de vida. Dinheiro tem que ser encarado como ferramenta. Já falei isso em outras mensagens e vou continuar insistindo. O dinheiro deve ser visto como ferramenta. Enquanto o dinheiro for ferramenta, você continua amando pessoas e usando coisas. Na hora que o dinheiro se transforma em meta de vida, você começa a usar pessoas e amar coisas. Entende a diferença? Entende a diferença, sim ou não? Pastor, quer dizer que eu não devo melhorar de vida? Você deve, mas com propósitos. Melhorar de vida para quê? Ganhar mais para quê? Se você não tem isso claro e definido na sua cabeça, você se perde, a sua alma se perde. Dinheiro começa a ser sua meta de vida e isso consome a alma da pessoa. Amém? Amém, irmãos? E não entenda que eu estou falando de soberba, porque existem pobres, pobre de Marredeci. Não tem nada na vida, não tem nenhum pau para dar no gado. Por que o povo fala isso? Que maldade, né? Não tem nada na vida e é soberbo. Já viu gente assim? Soberbo. Você vai ajudar a pessoa, ainda dá trabalho para ser ajudado. Dá vontade de dizer assim. Dá vontade de você dizer. Porque a pessoa dá trabalho. Não é disso que eu estou falando. Mas você ter senso. Eu vou crescer para quê? Qual é o propósito do meu crescimento? O cristão pensa para que eu melhore a minha vida e dos meus. Amém? Os meus terão uma vida melhor. À medida que eu crescer, eles crescem. Mas tem gente que é capaz de comprar o Danone e tomar sozinho, escondido no quarto. Olha para o irmão aí. Olha aí para o irmão. Tem gente que vai comprar o chocolate e vai esconder de todo mundo. Tem gente que vai comprar coisa gostosa e entra em casa, só tira as compras depois que fecha tudo, para que ninguém veja o que está chegando, que é para não pedir. Você tem que botar ordem na sua casa? Tem. Você não é, responsável por manter todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que ter um coração liberal. É isso que eu estou falando. Você está entendendo, sim ou não? Senão sua alma se perde. Senão você vai se tornar uma pessoa amante de coisas e que usa pessoas. Isso não é o ideal. Então ele disse aqui, olha, claramente, tá certo? Boas notícias aos pobres.